E aí, pessoal, vamos continuar nossa aula aqui sobre a Revolução Francesa. Nós paramos justamente em 1791, quando foi aprovada a Constituição da França, quando a Convenção Nacional aprovou a Constituição. Só que alguns meses antes, o rei, percebendo como seria essa Constituição, né, que iria diminuir os poderes dele, que iria dar mais poder a grupos populares, à burguesia principalmente, o que o rei faz? Ele tenta fugir da França, né, se aliando à Áustria e à Prússia, e aí ele foge da França, só que no caminho ele é reconhecido e é capturado. Dizem que que eles saíram inclusive disfarçados, né? O rei e parte da nobreza saíram disfarçados, mas foram reconhecidos mesmo assim. Dizem que uma das formas dele ter sido reconhecido é porque a rainha Maria Antonieta não queria viajar em uma carruagem menos luxuosa do que a carruagem real. E aí a carruagem real é facilmente reconhecível, né? E aí quando eles tentaram fugir, foram reconhecidos, foram capturados, certo? Capturado, vejam bem, o rei, todo poderoso rei, capturado e levado preso de volta a Paris. Pois bem, e aí, mas ele, veja, continua sendo rei. E aí foi aprovada a Constituição que transformou a França em uma monarquia constitucional, tirando, portanto, acabando com o rei com poderes absolutos, né? Nós vimos aí várias questões que foram colocadas nessa Constituição na aula passada. Agora, mas o rei continuava rei. O poder foi dividido, executivo, legislativo e judiciário, conforme as ideias de Montesquieu. Mas o poder executivo ainda era o rei. Ou seja, o rei não foi destituído do seu cargo. Ele teve seus poderes diminuídos. Agora vejam, ele não aceitava isso e os outros países absolutistas da Europa também não aceitavam, né? E aí formou-se uma coligação, principalmente da Áustria e da Prússia, para invadir a França e acabar com essa revolução e colocar o rei de volta em seu lugar. Só que aí a Assembleia Nacional fez um decreto decretando pátria em perigo. E essa pátria em perigo botou a arma na mão de todos os cidadãos, preparou às pressas o aumento do exército, fez um alistamento forçado, né? Todo mundo era obrigado a se alistar, né? Conforme é hoje na maioria dos países, né? Por exemplo, aqui no Brasil você é obrigado a se alistar, você não é obrigado a servir porque as Forças Armadas não dão conta do contingente, mas todo mundo é obrigado a tirar sua carteira de reservista e é um documento necessário para a nossa vida social. Então foi feito esse alistamento forçado, o que ocasionou uma revolta interna na França, na região de Vendéia, que é a chamada Revolta da Vendéia. E aí os franceses tiveram que lidar tanto com uma revolta interna, quanto com esta guerra externa contra a Áustria e a Prússia. Resultado é que a França venceu em 1792, na Batalha de Valmy, né, e venceu esses exércitos estrangeiros. Bom, mas e aí, o que fazer? Né? O rei havia a suspeita dele ser aliado desses países estrangeiros contra a própria França, né? Então, convocou-se uma convenção nacional. Quer dizer, novamente, a Assembleia Nacional foi convertida em convenção nacional para reorganizar a Constituição. Bom, essa convenção fez o quê? De imediato, acabou com a monarquia, aboliu a monarquia, aí sim, tirou totalmente os poderes do rei e proclamou-se uma república, né? Igual se fez aqui em 1889, né? O rei era Dom Pedro II, ele foi tirado e proclamou-se a república, né? Então, o rei foi embora no caso Dom Pedro II, né, foi embora para Portugal e aqui proclamou-se a república, passou a ter presidentes. Lá na França, em 1792, eles aboliram a monarquia e proclamaram a república, mas lá o rei estava preso, né? Estava detido, né? E essa detenção se converte em prisão porque começa um processo contra ele,
E aí este processo, qual é o resultado? Né? Fazem investigações, encontram documentos no cofre do rei. Esses documentos, cartas e outros documentos, dão conta de que o rei estava conspirando contra a França, ou seja, o rei estava aliado aos países estrangeiros contra a França e contra a Revolução. E aí começou o julgamento do rei. Né? Após um tempo, o resultado é que o rei foi considerado culpado e foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte, né, em um equipamento chamado guilhotina. Não sei se vocês conhecem. A guilhotina é uma estrutura de madeira, onde lá em cima tem uma lâmina. Né? Aqui embaixo coloca-se... Pegar o Darth Vader aqui, né? Aqui embaixo coloca-se o condenado deitado, né, no meio dessa estrutura, e aí a lâmina é soltada e ela corta a cabeça do condenado, ou seja, ele é decapitado. Né? Isto é a guilhotina porque foi a invenção de um médico chamado Guillotin, em homenagem a ele. Então, a guilhotina ela foi criada porque é uma forma de execução onde se tem a ideia que o condenado não sente dor. Então é uma forma, digamos, mais humana de executar. Diferente, por exemplo, da forca. Que a forca, que sempre foi muito utilizada, às vezes quando o cara cai, na maioria das vezes ele quebra o pescoço. Então a morte é imediata. Mas muitas vezes ele não quebra o pescoço. E aí ele fica se debatendo, enquanto vai sendo sufocado e a corrente sanguínea para o cérebro vai sendo cortada. Então, existe ali um sofrimento. E os franceses entenderam que a guilhotina seria uma forma mais humana porque elimina de vez, né? Embora estudos posteriores digam que a pessoa, mesmo sem a cabeça permanece viva ainda por alguns segundos, né? Bom, mas o certo, meus queridos alunos, é que o rei Luís XVI foi decapitado, foi executado. Para vocês terem uma ideia, o rei era considerado divino. O rei era uma figura que tinha um caráter divino desde do começo da Idade Moderna, as ideias de Jacques Bossuet e tantos outros que justificavam o poder divino dos reis. Né? É tanto que existem lugares que o rei dizem que se ele tocasse numa ferida, a ferida sarava. Né? Então e tinha sempre, como ele era aliado da igreja, a igreja sempre justificava, não, o rei governa porque Deus quer, porque Deus permite. Então a gente deve obediência e tudo mais. Vocês imaginam que de repente o rei, que não era possível ele ser julgado, porque o rei está acima das leis, está acima de tudo, mas como proclamou-se a república, ele deixou de ser rei. Né? E aí foi condenado à execução por essa convenção nacional. Agora vejam só, o que é a Convenção Nacional, certo? É uma convenção de vários deputados eleitos para reformular a Constituição. Quem são esses deputados? De forma geral, eles são divididos em 3 grupos. Girondinos, jacobinos e planície, certo? Quem são os girondinos? Girondinos é a alta burguesia, o grupo mais rico da França, que representa os interesses desses grupos mais ricos. São os banqueiros, são os exportadores, importadores, os grandes comerciantes. Né? E ali também é onde está a parte da nobreza e do clero que ainda permanece representado. Então, esses são os girondinos. Eles sentavam do lado direito da convenção, certo? Aí tinham os jacobinos. Quem são os jacobinos? Eram profissionais liberais, médicos, advogados, pessoas mais ligadas ao povo, também parte da baixa nobreza, especialmente essa baixa burguesia, né, que são esses profissionais liberais, esses pequenos comerciantes, né, então médicos, advogados. Então esse era o grupo dos jacobinos que representava as classes populares. Vale ressaltar que nesse grupo dos jacobinos também haviam mais 2 grupos. Né? Os sans-culottes, olha o nome, sans-culottes. Culotte, eu não sei se vocês já viram essa imagem, mas os nobres franceses, eles usavam umas calças coladinhas, brancas,
na maioria das vezes, né? Essas calças eram chamadas de culottes. Somente a nobreza poderia usar. Então, os sans-culottes quer dizer os sem culottes, os que não têm aquele tipo de roupa, o que não usam, não tem direito de usar. Então, são os sans-culottes. É o grupo mais pobre mesmo, um grupo de trabalhadores livres das cidades, revoltados com a situação de miséria, principalmente dos meios urbanos. E tinha um outro grupo também radical, que eram os cordeliers. Era a Sociedade dos Amigos dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esses, bem radicais, certo? Em suas ideias, tinha como representante Herbert e Marat. Eles tinham, para vocês terem uma ideia, ele tinha um clube da qual as pessoas se inscreviam para participar deste clube, né? O Clube dos Amigos do Homem, dos Direitos do Homem e do Cidadão. O pagamento, a mensalidade deles era o preço de um pão, justamente para que os pobres pudessem participar, né? Bom, então vamos lá. Girondinos, a classe alta. Jacobinos, a classe média e a classe baixa. E girondinos sentavam do lado direito. Jacobinos sentavam do lado esquerdo. E em uma parte mais alta do plenário, que era chamado de montanha. Daí porque eles também são chamados de montanheses. E a planície, justamente o centro. Quem sentava no centro da Assembleia. Agora, olhem só. À direita, as classes altas. Os representantes da alta burguesia e das classes altas. À esquerda, os jacobinos das classes médias e classes baixas. E no centro, a planície, que uma hora vota com um, outra hora vota com outro, depende dos seus interesses no momento. Existe alguma semelhança com a política atual? Não é mera coincidência. Desde esse tempo da convenção, convencionou-se a chamar o grupo político da direita, esses que representam os grandes proprietários, a alta burguesia, o agronegócio, a indústria, por aí vai. Os políticos de esquerda, os que representam os sindicatos, trabalhadores, as classes médias e classes baixas, né? E o centro é aqueles que votam como lhes interessa, né? Se quem está no poder é a direita, a maioria vota com a direita. Se quem está no poder é a esquerda, a maioria vota com a esquerda. E de acordo com os interesses deles, eles vão decidindo. Então, aqui foi onde começou essa classificação de políticos de direita, políticos de esquerda e políticos de centro. Tá certo? Aqui nesse período da Convenção Nacional. Pois bem, depois que o rei foi executado, em 1793, começou uma oposição aos girondinos, né? E aí foi a oportunidade para os jacobinos assumirem o poder. E aí criou-se um órgão chamado Comitê de Salvação Pública e colocou no poder os jacobinos. Os jacobinos assumiram o poder. E quem estava à frente era um homem chamado Robespierre, né? Ele foi o líder dos jacobinos. Olhe bem, eu não falei para vocês que os aliados dos jacobinos eram os sans-culottes e os cordeliers, mas esses sans-culottes e cordeliers também eram críticos dos jacobinos, porque como eles eram mais radicais, né, vamos dizer, tratando de política, é como se os jacobinos fossem à esquerda e os cordeliers e sans-culottes fossem à extrema esquerda, aquela onde nenhuma medida da esquerda nunca está boa, sempre é preciso avançar mais na revolução. É tanto que quando teve o julgamento do rei, embora a maioria dos jacobinos quisesse a condenação, mas os sans-culottes e os cordeliers eram quem pressionava era pela execução do rei, né? Então, esses grupos eram que estavam ali se debatendo para governar a França. Dos jacobinos, o líder era Robespierre. E dos sans-culottes era muito representado um nome chamado Danton. E entre os cordeliers, os líderes dos cordeliers eram justamente Jean-Paul Marat e Herbert, certo? Pois bem, os jacobinos assumem o poder aí a partir de julho de 93, Robespierre no comando. Comitê de Salvação Pública é quem se encarrega de coordenar essa etapa da Revolução. E aí eles tomam várias medidas. Por exemplo, eles fazem uma reforma agrária,
ou seja, pega as terras, principalmente dos nobres que fugiram e da igreja, e dividem entre a população mais pobre, quer dizer, fazem uma reforma agrária. Eles acabam com a escravidão, porque a escravidão foi, com a Constituição, ela não foi abolida, principalmente nas colônias. E aqui não, eles abolem a escravidão nas colônias, o que desagrada os girondinos, porque muitos girondinos eram proprietários eram comerciantes, traficantes de escravos, né? Porque importadores e exportadores sempre tinham essa relação com a escravidão, porque você leva um produto, o escravo é um produto de exportação, então você pega em um lugar e vende em outro. E somente os grandes tinham esse poder de fazer tudo isso. E quando abole a escravidão, isso com certeza desagrada os girondinos, né? A reforma agrária, obviamente, desagrada toda a nobreza, o clero que ainda permanece lá, e os que estão fora, que vê suas terras sendo distribuídas e, poxa, a esperança que eles têm de recuperar também se perde mais ou menos. Os jacobinos criam um ensino primário obrigatório e gratuito, né? Porque até então não se imaginava que os pobres tivessem direito de estudar, né? A burguesia, embora pertencesse ao povo, eles estudavam porque eles tinham dinheiro para pagar. Então poderiam pagar. Já os pobres não teriam essa possibilidade. Então os jacobinos criam as escolas públicas e gratuitas para que os pobres tivessem direito a isso. E eles criam também um tabelamento de preço. Ou seja, colocam um preço máximo e nada dos produtos de primeira necessidade, né, principalmente o pão, o leite, essas coisas que são necessárias para a sobrevivência, e tabelam. Ninguém pode subir o preço. E isso desagrada muitos comerciantes, porque o comerciante ele vive do lucro, né? E o lucro está baseado também nesse aumento de preço quando, por exemplo, uma mercadoria fica mais escassa, fica mais difícil. Bom, mas aí ficam nesse debate. Resultado, criança. Ainda em 93, o líder Jean Paul Marat foi assassinado por uma mulher girondina. Ora, quando ele é assassinado, aí se imagina toda uma conspiração girondina contra os jacobinos. E aí Robespierre institui algo que é conhecido na história como o período do terror. Criam-se leis, lei dos suspeitos, por exemplo, onde qualquer pessoa pode ser acusada de ser contra-revolucionário. E nisso, crianças, a guilhotina começou a trabalhar de forma incessante, né? Todos que eram considerados suspeitos de tramarem contra a revolução eram levados a julgamento, e muitos deles sem direito de defesa, sem um julgamento justo, né? Porque não há direito de ampla defesa, então não pode ser considerado justo. Apenas baseado em questões morais, digamos assim, esse aqui é nobre, esse aqui é do lado dos girondinos, esse aqui conspirou, esse falou isso, falou aquilo, espalhou tais ideias, então ele é culpado de ser contra a revolução, e os tribunais populares iam lá e guilhotina. E assim, milhares de pessoas foram condenadas à morte, né? Inclusive a própria rainha, que também estava presa, né? Mas ela não foi executada imediatamente junto com o rei, ela foi executada depois, né? E aí ela também foi executada. Tem uma frase que o pessoal atribui a ela lá no começo da Revolução, possivelmente não seja verdade, seja uma fake news, só para o povo ficar com mais raiva dela, né? Mas dizem que um dia chegaram para ela e disseram: rainha, o povo está com fome, o povo não tem pão. Aí ela falou: olha, pois se eles não têm pão, que eles comam brioche. Brioche, criança, era um bolinho muito caro que só a burguesia podia comer. Entendeu? Só a burguesia não, desculpem, só a alta burguesia e a nobreza, porque era muito caro. Então, quando ela disse: olha, se eles não têm pão, que eles comam brioche, né? Como se pra cá, dizendo assim: se eles não têm pão, que eles comam bolo, né? Só que isso causou muito mais revolta entre a população, porque isso é uma forma de desdenhar da fome dos outros, né? E aí muito se fala que isso não é verdade, que ela nunca falou isso, mas ficou para a posteridade como possivelmente tenha sido uma das frases dela. Bom, a partir de outubro de 1893, guilhotina começa a cantar. Nobres, burgueses, clero. E aí, os próprios membros dos jacobinos, dos cordeliers e dos sansculottes, que criticam essas medidas, passam a ser entendidos como contra-revolucionários e também serem guilhotinados.
Então, vocês terem uma ideia, Danton dos Sans-Culottes foi guilhotinado porque ele disse que estavam matando muito, que não era necessário toda aquela violência, né? E aí ele foi guilhotinado por conta dessas críticas. Herbert, que era líder dos Cordeliers, também, por críticas aos jacobinos, também foi guilhotinado. Ora, e quando começou a matar os próprios amigos, aí o próprio povo começou, não, peraí, isso está um pouco exagerado mesmo, né? Obviamente, parte do povo começou a ficar descontente. Aí juntou-se aquela parte da burguesia e aquela parte de todos que estavam descontentes e começaram a se organizar. Quando chegou no ano seguinte, no mesmo ano de 1793, começaram algumas revoltas. Em 1794, em julho de 1794, durante a Assembleia, simplesmente a galera prende o diretório, prende os líderes da convenção, do Comitê de Salvação Pública, os jacobinos, e Robespierre e os seus aliados são guilhotinados no dia seguinte. Então, vejam bem, esse período do terror durou mais ou menos um ano e terminou com o próprio Robespierre sendo guilhotinado, né? E aí assume novamente quem? Os girondinos. Os jacobinos são tirados do poder, são perseguidos, são executados e os girondinos, ou seja, a alta burguesia, assume o poder. Em 1795, eles fazem uma nova Constituição. Aquela Constituição que começou a ser reelaborada com a Convenção, ela fica pronta. E aí eles instituem um novo tipo de governo, chamado diretório, onde seria governado por 5 diretores, obviamente todos dos girondinos. E aí a alta burguesia volta ao poder. E o que ele faz? O que eles fazem? Eles começam a desfazer algumas coisas que foram feitas pelos jacobinos, né? Restitui a escravidão, porque é uma forma de ganho dessa alta burguesia, e vão modificando algumas reformas populares feitas pelos jacobinos. Obviamente isso desagrada, os jacobinos ainda existem, as camadas populares ainda existem, e começam vários tipos de revolta e tentativas de golpe contra esse diretório a partir de 1795. Uma dessas revoltas foi liderada por um homem chamado Graco Babeuf. O nome dele não era Graco, ele utilizou Graco em referência aos irmãos Graco, lá da Roma Antiga, que tentaram fazer uma revolta. Graco Babeuf lidera uma revolta popular chamada Conspiração dos Iguais, ou Conjuração dos Iguais, ou Revolta dos Iguais, onde eles queriam realmente revolucionar a França no sentido de tornar igual, tornar as pessoas em um nível econômico, financeiro e social praticamente equalizado, né? Obviamente ele não tem sucesso, os grupos mais poderosos se unem, são derrotados, Graco Babeuf é também guilhotinado, é executado, e os girondinos ficam tentando se manter ali no poder, né, com várias tentativas de golpe, várias insurreições, várias revoltas contra ele. Aproveitando desse momento de crise, juntam-se de novo a Áustria, Prússia, a Rússia, Inglaterra, Espanha, os vizinhos da França, todos se juntam e fazem uma guerra contra a França. E aí, novamente, há toda essa mobilização de guerra contra a França. E, novamente, o povo francês se une de novo e pega em armas e vai resistir contra essas invasões. Bom, mas a França não está bem internamente. Por quê? Porque está sempre em um movimento revolucionário de instabilidade política, econômica e social, né? Está sendo invadida externamente, ou seja, uma guerra externa que já também tira os recursos. E aí 10 anos já de conflito. No meio disso tudo, eles começam a pensar na possibilidade de colocar este poder na mão de uma pessoa que possa dar estabilidade para a França. Possam colocar a revolução de maneira estável. E aí começa a se destacar
um general, um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte começa a vencer, a comandar o exército francês e vencer várias batalhas contra esses inimigos, né? E à medida que ele vai vencendo, vai se criando instabilidade. Vai se criando estabilidade, melhor dizendo, né? E aí essas estabilidades vão melhorando. Resultado, quando chega no dia 10 de novembro de 1799, ou portanto 10 anos já de Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, aliado a diversos grupos, dá um golpe no diretório, certo? E assume o governo, certo? Este novo governo é o chamado consulado, onde 3 cônsules vão governar a França. Dentre esses três, um deles, e o primeiro, obviamente, Napoleão Bonaparte, que passa a governar a França, né? E aí a gente começa em um período da França chamado de período napoleônico, a partir de 1799. Portanto, essa Revolução Francesa, que começou em 1789, ela se encerra em 1799 com a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte. Nós vamos estudar isso na próxima aula, porque o poder e o governo de Napoleão Bonaparte interfere diretamente no Brasil, né? Porque quando ele invade Portugal, o rei português, o príncipe português, Dom João, vem para o Brasil, instalar a corte no Brasil, o que vai descambar na independência do Brasil, em 1822, tá? Mas esse é assunto para a próxima aula. Façam as atividades, estudem e se preparem. Um abraço a todos.